O governo Lula já admite a derrota no caso da anistia. E a derrota está sendo tão feia que, segundo uma matéria da Folha de São Paulo, o governo Lula vai ter que ceder, mas ceder criando uma narrativa de que ele é bonzinho. Será que isso vai colar? Mas eles já admitem a derrota e a vitória do PL da anistia, o que é um importante passo para aqueles que realmente brigam pela justiça e a democracia. A própria Globo News já assume que a base do governo já entendeu a derrota. Um importante vídeo em apoio à Débora está circulando. E aí a gente vai fazer uma análise, né, sobre essa questão da Débora Rodrigues, que, como eu já disse, está se tornando o maior espinho no STF que ele já enfrentou até hoje. Depois do ministro Luiz Fux levantar, né, um questionamento da própria UOL, categorizar agora o ministro Luiz Fux como o antagonista de Alexandre de Moraes, dois outros ministros do Supremo Tribunal Federal também passam a questioná-lo e divergem sobre um caso também emblemático, o Daniel Silveira. Pois é, você vai entender quem são os dois ministros que deram chega para lá na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Aos poucos, a gente percebe um racha dentro do Supremo Tribunal Federal e aquela questão de unanimidade de votos contra bolsonaristas está começando a cair por terra. Vamos lá, por fim, mas não menos importante ainda nesse editorial, a Procuradoria-Geral do Maranhão, Estado do ministro Flávio Dino, fez uma denúncia gravíssima, segundo entendimento do próprio procurador, supostamente a ações criminosas de assessores do ministro do STF, o Flávio Dino. E o corajoso procurador-geral da República do Maranhão fez a denúncia contra o STF, no STF, contra os assessores do Flávio Dino. Essa história ainda vai render muito, não tenha dúvidas disso. Vamos analisar tudo isso, então seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui comigo, né, na hora do almoço, acompanhando mais um editorial do nosso canal nesse domingo abençoado, tá bom? Então espero que sua mesa esteja farta e do fundo do meu coração desejo que você tenha muitas bênçãos nesse domingo abençoado, né? Vamos lá, pessoal, vamos começar pedindo para você se inscrever no canal. Tem que ser pidão, não tem jeito. Inscreve aí no canal, ativa o sininho, tá? Às vezes você não está recebendo a sua notificação. E também, se não visitou a nossa biblioteca digital, entra aí na nossa biblioteca digital e conhece os livros que a gente tem disponível para você aí, tá? Se você gosta de política, tem os grandes nomes da direita. Agora, se você pretende concorrer em 2026, a Persuasão Política é uma consultoria para você ter vitória na eleição. Já está na hora de você começar a estudar agora como conseguir se tornar um deputado estadual, um deputado federal ou até um cargo maior para buscar aí a defesa, né, da nossa democracia, tá bom? Então é só você fazer o download e fazer o pagamento via Pix aqui, tá bom? Bora começar de matéria? É o seguinte, essa matéria da revista Fórum aqui diz o seguinte: o governo Lula, olha que absurdo e que disparate juridicamente falando, o governo Lula processa o Brasil Paralelo por desinformação sobre o caso Maria da Penha. É um absurdo, é uma violação de vários princípios legais, inclusive é um ato de censura e é um ato que viola o princípio da imparcialidade, da impessoalidade. Dá uma olhada. O governo Lula, por meio da Advocacia Geral da União, entrou com uma ação judicial contra a produtora Brasil Paralelo por espalhar desinformação sobre o caso Maria da Penha. Lembra da Lei Maria da Penha? Pois é. O Brasil Paralelo resolveu fazer o seguinte: ele chamou o Marco Antônio Heredia, que era o esposo da Maria da Penha, e fez um depoimento com uma versão dele sobre os fatos. Acontece que o governo Lula entendeu que ele perdeu na justiça e a versão dele não foi aceita, inclusive foi condenado na justiça. Então o Brasil Paralelo não poderia ouvi-lo. Peraí.
Eu já vi um monte de depoimento, inclusive na Globo, ouvindo a versão do Fernandinho Beiramar, entrevistando Fernandinho Beiramar, entrevistando outros. Então quer dizer que o Brasil Paralelo é proibido de entrevistar o marido da Maria da Penha? É isso? Vamos lá. Outra questão. A Advocacia Geral da União, ela é um órgão que exerce a proteção dos direitos e interesses do governo, não imagem e honra pessoal de uma mulher, nem de longe. Então, essa ação da Advocacia Geral da União é teratológica, é um disparate, é uma vergonha que um órgão que é utilizado, né? Importantíssimo órgão, que é utilizado para defender interesses do povo no governo, tá? Não é interesse também pessoal de membros do governo, é interesse do governo, né? Para bem do povo, seja utilizado por interesse pessoal de uma pessoa, que é a Maria da Penha. Isso é um disparate. Isso viola o princípio da impessoalidade. Outro ponto também é censura clara e descarada de que a versão de uma das partes envolvidas não possa ser ouvido, porque é o Brasil Paralelo. Porque se fosse a Globo ouvindo o Fernandinho Beiramar, o André do Rap, ou ouvindo qualquer outro criminoso, tá tudo bem. Vamos lá. Então houve uma condenação na justiça. Por que a Globo ouviu o Ike Batista, que já foi condenado na justiça também? Olá, AGU, entre com uma ação contra a Globo? Pois é descarado o como esse governo usa a máquina pública para interesses ideológicos. Isso não deveria acontecer numa democracia. Vamos lá. Outro ponto que a gente precisa falar aqui sobre anistia. O governo Lula já perdeu. Só que eles são cabeça dura demais para entender isso. No Vietnã, o Lula diz que a anistia não é tema principal para ninguém. É uma vergonha um sujeito que defendeu a anistia contra uma ditadura militar, nas palavras deles, de pessoas que sequestraram, que roubaram, que mataram, que fizeram atrocidades criminosas em nome da liberdade, mas defendeu a anistia para eles. Agora, para dona de casa com batom na mão, não é prioridade para ninguém, né? O Lula disse o seguinte, abre aspas, anistia não é tema principal para ninguém e negou que tenha tratado do assunto na viagem pela Ásia com os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Abre aspas. Você acha que eu iria convidar o presidente da Câmara e o presidente do Senado para discutir a 11 mil metros de altura problemas que eu posso discutir em terra? Na minha casa? Na casa deles? No Senado ou na presidência da República? Não. Eu fiz questão de não discutir com eles nenhum assunto do Brasil, disse Lula em entrevista coletiva. Eu tenho certeza que a anistia não é um tema principal para ninguém, a não ser para quem está culpabilizando. A grande verdade é que é uma vergonha o que a esquerda está fazendo. É uma vergonha para toda mulher esquerdista, para toda feminista aí que diz ser defensora das mulheres e que está vendo o que está acontecendo com a Débora, está vendo o que está acontecendo com idosas, doentes, por questões políticas. Então, o Lula é o retrato límpido e certo de cada um daqueles que merecem ter o Lula no poder, né? De cada um daqueles que merecem ter o Lula no poder, porque o caráter você já percebe. E aí, o PSB, né, do Alckmin, já entende que está perdido. O desespero é tão grande que ele sugeriu um indulto do Lula, né, para quem foi massa de manobra no 8 de janeiro e frear a pressão pela anistia. Ou seja, nós vamos perder. A anistia vai acontecer. Então, vamos dar um indulto. E se o Lula fizer isso, eu faço questão de, mesmo sabendo que é uma jogada política, de dar parabéns. O que não se pode mais é pessoas injustamente manterem-se presas. E diga de passagem, foram massa de manobra mesmo, né? Foram massa de manobra mesmo, porque ninguém engoliu ainda aquele 8 de janeiro como aconteceu. Algo
É muito estranho, né? Como as portas estavam abertas, como tudo aconteceu. São falas do Lula. Parece que tinha alguém lá de dentro ajudando, porque as portas estavam abertas, a polícia deixou aquele povo chegar até lá, a polícia deixou tudo aquilo acontecer, as câmeras não funcionavam, figuras que nunca ficam em Brasília no final de semana estavam lá em Brasília. Parece que todo mundo esperava só acabar para depois correr para lá. Impressionante, não era? Pois é. A Flávia Ferronato escreveu o seguinte: o desespero está tão grande que querem que o Lula perdoe quem foi massa de manobra do 8 de janeiro. Pois é, Lula, faça isso. Vai ser uma das poucas vezes que eu vou te elogiar aqui no canal se você tirar presos injustos da cadeia e dar um indulto para eles. Apesar de entender que é só uma massa de manobra sua essa estratégia. Mas eu prefiro ver você ganhando créditos por ter feito algo justo, mesmo que suas intenções não sejam boas, do que permanecer vendo pessoas sendo presas injustamente. E aí, é como eu disse para vocês, eles já sabem o porquê. O povo quer justiça, né? Quer justiça de verdade. Não quer inocentes presos. E olha só. Tralli, eu vi hoje de lideranças importantes de partidos que estão com o governo, aliados do governo, e que se opõem a esse projeto da anistia, que se for a votação hoje, eles sabem que passa. Então, o trabalho é para evitar que vá à votação na Câmara, porque a grande questão está nas mãos do presidente da Câmara, Hugo Mota. Partidos de direita e até de centro já estão se mobilizando para votar, dentro de acordos políticos, votar a favor desse projeto da anistia. Então, começou ali com o PL, claro, partido de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro chegou a dizer que tinha feito um acordo com Gilberto Kassab para que o PSD votasse também. O republicano estava dizendo não sabemos se queremos, mas a grande liderança do Republicanos hoje, o governador de São Paulo, já falou que o partido vai apoiar, e sem falar em PP, enfim. Então, o que a situação governista está dizendo é que vai ser um grande embate com o Supremo Tribunal Federal se a Câmara votar esse projeto. E mais, os governistas dizem que a Câmara aprovando seria muito difícil para Davi Alcolumbre segurar no Senado com o tamanho também da pressão desses partidos. Neste momento... Você viu? Vai ser um embate com o STF, o Davi Alcolumbre não vai conseguir segurar. Se o Lula vetar, a imagem dele, que já é igual um puleiro de galinha, vai ficar mais suja ainda. E se o STF ter que peitar isso aí, escancar uma coisa nítida: há autoritarismo. Vocês não entenderam qual é o tamanho desse buraco e o porquê a Débora Rodrigues se tornou essa peça tão espinhosa para o Supremo Tribunal Federal. Se essas pessoas forem anistiadas, é a prova de que são presos políticos. Assim como aconteceu no regime militar. E o regime militar que havia prendido essas pessoas era caracterizado como uma ditadura. E se a anistia for liberada agora, é o reconhecimento oficial de que elas foram perseguidas por ditadores. É simples. Então é uma questão de estratégia e sobrevivência do STF impedir que o projeto da anistia passe. Porque se for reconhecida a anistia dessas pessoas, é por prisão política. E quem prende politicamente, né, democrata, que não é. E aí, chegou até a mim, né, esse vídeo pelo perfil do pastor Dinho Souza. E é um vídeo que foi feito com a hashtag Eu Sou Débora. E esse vídeo já começa a viralizar nas redes. Acompanha aqui. Eu sou Débora! Eu sou Débora! Eu sou Débora! Meu nome é Débora Rodrigues. Sou cabeleireira, tenho 39 anos, casada e mãe de 2 lindos filhos. Eu sempre fui uma mãe dedicada, temente a Deus, apaixonada pelo meu Brasil. Nunca tive antecedentes criminais, até que
No dia 8 de janeiro de 2023, fui a Brasília como milhares outros brasileiros patriotas. Fui protestar pacificamente. Nunca quis que o meu país, meu amado país, vivesse uma ditadura como nossos vizinhos, Cuba e Venezuela. Afinal, essa luta é sobre o futuro dos meus filhos, Dos nossos filhos. todos nós havíamos sido Provocados pelo ministro Barroso quando ele disse: Foi a mesma frase que escrevi com um batom na Estátua da Justiça. A mesma frase dita pelo ministro Barroso. Sim, nós caímos em uma... Fui presa em 17 de março de 2023, arrancada da minha família. Sem o direito de me defender. Qual o meu crime? Querer justiça. Estou sendo acusada, de crimes graves, incluindo tentativa de golpe. Sim, tentativa de golpe. dano qualificado, associação criminosa armada. Minha arma, um batom. Minha quadrilha, patriotas e senhoras com bíblias nas mãos. Continuo presa, longe da minha família, dos meus filhos, igreja e amigos. É o meu acusador e também é o juiz. Seguido por seus cúmplices, aliás, colegas ministros, Votou por me condenar a 14 anos de prisão. 14 anos de prisão! Como diz no livro de Jó, o mal que eu temia me sobreveio. Pois é, esse é o vídeo que está circulando nas redes sociais, no caso da Débora, né? E a gente sabe que se teve uma coisa que foi um pilar aqui, né, do processo da anistia, além, né, da morte de Clesão, que aconteceu no ano passado, mas não teve essa repercussão, o caso Débora, né, foi um marco espinhoso no STF. E aí vem matéria da Revista Oeste, outro caso espinhoso. Um deputado, e até falou demais, até falou besteira, eu não nego. Não concordo com as falas do deputado. Acho que ele foi infeliz. Mas que foi condenado, mesmo tendo imunidade parlamentar, a 9 anos de cadeia. Pois é. Agora, o André Mendonça e o Nunes Marques votaram contra a prisão do Daniel Silveira, né? No caso em que, supostamente, ao ir para um hospital, o Daniel Silveira descumpriu regras, né, da prisão que ele estava cumprindo, né, da liberdade condicional que ele estava cumprindo. Então, teve que voltar à prisão. Mas André Mendonça e Nunes Marques divergindo, começa a quebrar, depois do Fux, aquela hegemonia que o Supremo Tribunal tinha. E, sabe, o apelo popular, o apoio popular pelo ministro Luiz Fux saltou aos olhos de outros ministros, que são tratados como figuras não gratas quando saem às ruas. Então, eu acredito veementemente que há aqui um começo de mudança de postura, né, em relação a alguns ministros do Supremo Tribunal Federal e uma quebra daquela hegemonia e do poder supremo de alguns ministros sobre os outros dentro do STF. Tá bom? Vamos lá. Essa matéria aqui é preocupante. Procurador-Geral do Maranhão fala em possível atuação criminosa de assessores de Flávio Dino. O Procurador-Geral do Maranhão, ele fez denúncias, né, que é o Valdênio Caminha, ele denunciou que 2 assessores do ministro Flávio Dino acessaram ilegalmente o sistema, né, do Judiciário e da Procuradoria do Maranhão para colher provas para mover uma ação no STF a favor de um aliado do ministro Flávio Dino. A denúncia que ele faz é que
seria uma ação, né, promovida pelo Partido Solidariedade, que foi protocolada contra o governo estadual, que é liderado pelo Carlos Brandão, do PSB, né, uma ação que tratava de nepotismo. Então, segundo as acusações do Procurador-Geral da República, eles entraram em lugares que não era permitido, né, eles acessaram o sistema interno do órgão, da própria Procuradoria, para embasar uma ação a favor de um aliado do Dino no STF. E ele fez essa denúncia ao próprio STF. E essa denúncia tornou-se pública agora. A grande questão é, quem será responsabilizado por isso? Alguém será responsabilizado? Então, assim, hoje a gente começa a entender, né, que está cada vez mais preocupante a forma, né, do próprio Supremo agir com seus assessores, o Twitter Files, né, que está lá para mostrar para a gente como é que alguns assessores de ministros atuam, né? Então, assim, muita coisa ainda será exposta. Essa anistia, não entenda isso como só tirar presos da cadeia. É muito maior do que você imagina. É muito mais simbólico do que você imagina. Se existe um preso político, é porque alguém atuou dessa forma. É porque alguém prendeu politicamente. E alguém não defende a democracia. Quem será? Abraço, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo editorial.